Ai, qual foi a última vez que teve vídeo com edição? Vou ver aqui. Meus Deus, já faz de um ano já. Tenho que fazer um novo vídeo pro canal. O que vou gravar? Já sei. Vai ser sobre Angry Birds. E antes de começar oficialmente esse vídeo, gostaria de falar que irei jogar a primeira fase tanto na primeira versão que o jogo nos mostrou e tanto da primeira fase que foi na última versão desses jogos. Então vamos começar oficialmente esse vídeo. Vamos começar com um grande clássico dos games, o primeiro jogo da franquia, e quando entramos no jogo ele nos leva para esse tutorial, e aqui temos 4 raids para lançar, e é só lançar o raid pronto, fase concluída com sucesso. Só que agora vamos oficialmente para a primeira fase do game, que é na primeira fase do episódio Poached Eggs, e nele mostra que os ovos dos pássaros foram roubados pelos porcos gulosos. E aqui na fase temos 3 raids para lançar, e é só lançar o raid pronto. Porco derrotado e fase concluída. E uma curiosidade, na versão de Chrome e na antiga versão de Facebook tinha uma pedra em cima da construção, mesmo que não tenha no jogo original. Mas agora vamos pro próximo jogo, e agora vamos pro Angry Birds Season. E quando entramos nos já, vamos direto nessa fase. E nessa fase tem 5 raids e vários porcos, e vamos jogar o primeiro raid. E agora o segundo raid, e pronto, fase concluída. Só que agora vamos oficialmente para a primeira fase do Season, que é o episódio Trick or Treat. E quando entramos nessa primeira fase, temos 4 raids e um porco. E é só lançamos o raid e pronto, ganhamos essa jossa. E uma curiosidade, esse jogo foi o único que ainda continuou usando os visuais antigos dos porcos, enquanto que o clássico já tinha atualizado eles. Só que na versão de Chrome e algumas versões de Trilogy, são os porcos atualizados. E agora vamos pro próximo game. E agora, meus amigos, vamos pro Rio de Janeiro, porque agora é Angry Birds Rio. E quando entramos nesse jogo, nós tem 4 raids e alguns micos aqui, já que nesse jogo eles são os substitutos dos porcos. E é só atirar e pronto. Fase concluída com 3 estrelas. E agora vamos oficialmente para a primeira fase desse jogo, que é o episódio Smugglers Den. E nela nós mostra que Vermelho, brinquedo assassino, e os Smurfs foram capturados e levados no Rio de Janeiro, aonde lá tinha outros pássaros presos. E aqui temos 4 raids, e temos que salvar os pássaros na gaiola. E é só atirar e pronto. Fase concluída e pássaros salvos com sucesso. E nós até ganhamos essa linda recompensa. E agora vamos jogar a primeira fase da parte do Rio 2. E é o episódio El Rocket Rumble. E quando entramos nela temos 3 raids, 2 micos e 3 fogos de artifício. E é só jogar o raid naqueles fios e pronto. O ano 2020 ataca os micos, e fase concluída com 3 estrelas com sucesso. E uma curiosidade, quando o episódio Rocket Rumble lançou lá pra 2013, ele era um episódio do Rio 1. Só que quando lançou o segundo filme em 2014, a Rovio botou o episódio na parte do Rio 2 pra combinar com o início do filme, onde era o ano novo e tal. E agora, meus calabresos, vamos pro próximo game. E agora vamos para Angry Birds Friends, ou Angry Birds de Facebook. Nesse jogo já teve vários eventos e algumas parcerias, como exemplo, a parceria com os Smurfs e vários outros. E quando entramos no jogo temos 4 raids e alguns porcos, e é só lançar e pronto. Fase concluída. E para não ficar apenas de raid, vamos jogar uma partida de Wingman, onde é um poder do jogo, e também é o Terence disfarçado de super-herói, e é só lançar e pronto. Porcos derrotados com sucesso. E uma curiosidade desse jogo é que nas primeiras versões do jogo eram os visuais clássicos dos personagens, só que em 2017 eles mudaram os visuais dos personagens para um novo estilo. E agora vamos pro próximo jogo. E agora, meus amigos, vamos lá pro espaço, porque agora é Angry Birds Space, e a primeira fase desse jogo é no episódio Pig Bang. Quando entramos, o jogo nos mostra uma história onde nos mostra que os pássaros estavam de boa até que viram os porcos na maldade, roubando uns ovos de pedra e foram atrás. E quando entramos na fase, temos 3 raids e um porco, e é só lançar e pronto. Fase concluída.
E agora novamente vamos jogar mais uma partida de Wingman, que retornou pro Angry Birds Space e novamente é um poder do jogo, só que desta vez ele tem uma habilidade nova, e é só lançar e usar o poder e pronto. Porcos derrotado e fase concluída. E agora vamos jogar uma partida de Mega Águia, onde nesse jogo é um poder de graça e não pago igual nas trilogia. E é só lançar e pronto. O Mega Águia aparece e derrota o porco e fase concluída. E uma curiosidade desse jogo é que ele está sendo continuado no Angry Birds Reloaded, onde foram adicionados novos planetas, visuais do Space da Matilda, Al, Stella e até da Silver, e também agora a Danger Zone tem uma fase de chefe. E agora meus amigos vamos pro próximo jogo. E agora meus amigos, vamos ser malvados porque agora é Bad Pigeons. E nesse jogo, ao invés de lançar pássaros, nós construímos veículos pro protagonista do jogo, o Ross. E a primeira fase desse jogo é no capítulo Growjoy Die. E a história do jogo é enquanto o Rei Porco estava de olho dos ovos dos pássaros, o Ross sem querer ligou o ventilador que imediatamente cortou em partes o mapa que eles estavam fazendo. E agora eles vão atrás das partes com vários veículos. E o jogo é muito simples. É só construir um veículo pro personagem e confirmar, esperar e pronto. Fase concluída. E também você pode construir desse jeito. Ou desse jeito que ajuda você a ganhar essa recompensa. E uma curiosidade desse jogo é que apesar de não aparecer neste jogo, o efeito vocal de mira da Matilda é usado para todos os pássaros no jogo. E agora vamos pro próximo jogo. E agora vamos novamente pro espaço porque agora é Angry Birds Star Wars. Esse jogo é um crossover entre Angry Birds e Star Wars. E a primeira fase desse jogo é no episódio Tatooine. E quando entramos nós mostra uma história que agora tô com preguiça de explicar. E aqui no jogo temos 4 reis e um porco. E é só lançar e pronto. Fase concluída com sucesso. E depois de um tempo no jogo nós ganha uma evolução Pro Red, onde agora ele tem um sabre de luz. E agora ele pode usar em todas as fases, e incluído na primeira fase. E é só lançar e ativar e pronto. Fase concluída. E uma curiosidade desse jogo é que ele teve uma versão de Facebook, só que foi descontinuado em 3 de março de 2014. E agora vamos pro próximo jogo. E agora vamos pra Angry Birds Star Wars 2, que é um jogo que se passa antes dos eventos do primeiro jogo. E nesse jogo tem 2 lados, o lado dos pássaros e dos porcos. E vamos primeiro na fase dos pássaros. E quando entramos na fase, temos 3 Kigonjo e um porco. E é só lançar e ativar e pronto. Fase concluída. E agora vamos pro lado dos porcos, e vamos na primeira fase dos porcos, e quando entramos na fase, temos 4 Jango Fett e alguns pássaros, e é só lançar e atirar o míssil e pronto. Fase concluída. E uma curiosidade desse jogo é que ele foi o primeiro jogo da franquia a ter a mecânica de telepodice e tal. E agora vamos pro próximo jogo. E agora vamos pra Angry Birds Go, onde é um jogo de corrida entre os pássaros e porcos. E quando entramos no jogo temos um raid aqui no carrinho e é só lançar e que a corrida começa. E aqui no jogo temos algumas moedas que temos que coletar. E aqui temos esse poder que aumenta a nossa velocidade. E é só chegar na linha de chegada e pronto. Fase concluída. E agora vamos jogar uma partida com competidores, e é só lançar e que a corrida começa.
e chegamos em primeiro lugar. E uma curiosidade é que é a primeira vez que estou jogando nessa versão, já que eu sempre gostava de jogar nas versões antigas do jogo que eram bem melhores. E agora vamos pro próximo jogo. E agora vamos pra Angry Birds Epic, ou também conhecido como Angry Birds de RPG, e a história desse jogo é a que está passando aí na tela, onde nos mostra que o Rei Porco ordenou que o Rei Chefe, que aqui é o Porco Mago, e o Príncipe Porky, que é o filho do Rei Porco, segundo a wiki de Angry Birds, irem ir atrás dos ovos, aonde eles atacam o Vermelho e o Brinquedo Assassino, que estavam cuidando dos ovos. Aí tem uma cutscene que mostra o Porco Mago pegando os ovos e colocando na torre, e depois aparecem os porcos com o Brinquedo Assassino preso em uma jaula, e agora temos que salvar ele e os ovos. E agora vamos oficialmente para a primeira fase desse jogo, aonde jogamos de rede e temos que lutar contra os porcos para passar de fase. E é só atacar o último porco e pronto. Fase concluída com sucesso. E uma curiosidade desse jogo é que ele já teve uma colaboração com Sonic Dash, onde podia ir no mundo dele e até jogar de Sonic. E agora vamos pro próximo jogo. E agora vamos para Angry Birds Stella, onde é um jogo focado na Stella e nas suas amigas. E a história do jogo é essa que está mostrando aí na tela, onde a Rainha Gale manda que os porcos roubem a mochila da Stella, e um porco consegue isso. Só que a Stella viu isso e ficou brava e foi atrás deles. E agora vamos para a primeira fase desse jogo, onde aqui temos uma Stella e um porco, e é só lançar e pronto. Fase concluída. E aqui na segunda fase, nós temos que usar a habilidade da Stella ali na rede e chegar no porco, e é só lançar e ativar e pronto. Fase concluída. E uma curiosidade desse jogo é que, igual Angry Birds Space, Angry Birds Stella também está sendo relançado no Angry Birds Reloaded, só que no momento só tem um episódio do jogo que no Reloaded foi dividido em duas partes. E agora vamos pro penúltimo jogo, aonde eles são mais do que os olhos podem ver. E agora vamos para Angry Birds Transformers, aonde é um jogo que mistura Angry Birds e Transformers. E quando começamos o jogo, nós controlamos o Rage, que aqui é o lendário Julio Drive, ou digo, Optimus Prime. E aqui no jogo, ao invés de lançar pássaros, nós atiramos nos porcos, sapatos e nos blocos deles, e também nas TNTS. E quando aparecer a nave roxa, indica que estamos quase no fim da fase. E é só entrar na nave roxa e vazar, e fase concluída. E aqui mostra os resultados, bem legal. E depois de um tempo no jogo, nós ganhamos a habilidade de virar um veículo, e é só ativar o modo Robot Sim Disguise e pronto. Vamos entrar na nave roxa e vazar, e fase concluída. E uma curiosidade desse jogo é que enquanto os fãs de Angry Birds odeiam esse jogo, os fãs de Transformers amam esse jogo. E até entendo porque, como fã de Angry Birds, esse jogo não faz muito sentido, mas como fã de Transformers faz sentido porque combina com a proposta de Transformers. E agora vamos pro último jogo do vídeo. E para encerrar com chave de bronze, vamos agora para Angry Pop, aonde é um jogo onde temos que acertar as bolhas de cima com a cor que temos aqui embaixo, e é só lançar nas bolhas e pronto. E é só lançar a última bolha, e fase concluída com sucesso.
E quando jogamos aqui eu queria compartilhar uma opinião sobre esse jogo, tipo eu acho ele legal e divertido, só que tem vários desses tipos de jogos na Play Store. Por exemplo esse do Snowpin, esse do Divertidamente e esse de Military Pony que se não me engano rolou até processo porque a gameplay era parecido com outro jogo. Tipo eles são o mesmo jogo só que com outro tema. E uma curiosidade desse jogo é que quando ele lançou ele era chamado de Angry Birds Stella Pop, onde os personagens eram a Stella e suas amigas, só que atualizações depois eles mudaram para o bando original e as amigas da Stella foram substituídos pelos pássaros do bando original. E acho isso um pouco estranho porque esse jogo meio que foi feito para ser o sucessor de Angry Birds Stella. Bom gente, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. E lembrando que apenas joguei os jogos de Angry Birds na era clássica, mas se quiserem eu posso trazer uma parte 2 jogando os jogos de 2015 e de atualmente. E também por favor deixem o like e se inscrevam no canal porque esse vídeo deu trabalho para fazer, porque tive que abaixar um emulador só para gravar a gameplay de Angry Birds Stella porque ele não roda no meu celular atual, e também editar dá muito trabalho. Bem, foi isso, e lembre-se, somos mais que os olhos podem ver, e até o próximo vídeo.